Olá pessoal, meu nome é Sérgio Voizilho, eu sou professor da Rede Municipal de Ensino e trabalho com ciências, ciências biológicas. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade às aulas do projeto EducaLive e vamos falar um pouquinho sobre as rochas e os minerais. E também lembrar que ainda estamos nesse período de isolamento, uma ideia de isolamento social, fazendo jus à situação de pandemia, dizer que as pessoas devem continuar com todos os cuidados, por conta dessa doença, do Covid-19. Se saírem de casa, tem que usar máscaras, e ao chegar em casa tem que ter todo aquele processo de higiene, Mandar também um abraço para todos os profissionais da educação, da Secretaria da Educação Municipal de Ribeirão e todos os professores em especial que nesse instante de situação de risco de pandemia estão se reinventando, Tentando gravar, mandar seus trabalhos, se desdobrando, na verdade. Também é a equipe que realiza todo o processo de edição, Meu amigo Diogo, O pessoal que está lá esperando todo o trabalho ser enviado, ser mandado para a gente encaminhar para vocês, que são os nossos alunos. Então, muita paciência, muita prudência, muito cuidado, que esse período daqui a pouco vai passar, vai diminuir, a gente vai poder, em breve, muito breve, se ver novamente, poder se abraçar, mas nesse instante ainda tenham muito cuidado com seus familiares, em especial as pessoas que têm um período ou que têm uma situação de risco maior, que são os idosos, as pessoas que são consideradas mais vulneráveis, os hipertensos, os cardíacos também, os cardiopatas, eu diria de uma maneira geral, são os hipertensos também, os diabéticos, para a gente ter um pouco mais de cuidado, ter um pouco de prudência. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as rochas e sobre os minerais. Hoje a gente vai falar para o pessoal do sexto ano. Para a gente entender melhor essa condição de rochas, minerais e essa composição do solo, a gente lembra que a crosta terrestre possui várias camadas que são compostas por três tipos de rocha, que são formadas por misturas de diferentes materiais. Essas rochas podem ser magmáticas, também chamadas de ígneas, sedimentares ou ainda também as rochas metamórficas, que vamos falar aqui de algumas constituições, de como foram formadas, como elas compõem essa crosta terrestre, como essa situação e onde elas normalmente são encontradas. As magmáticas ou ígneas, elas são rochas que vêm da ideia do latim, da origem da palavra do fogo, vêm principalmente do interior da Terra, onde são formadas, eu diria assim, fundidas, formatadas em altíssimas temperaturas, e elas acontecem também nas erupções de vulcões, Essas rochas são lançadas do interior da Terra para a superfície, nesse processo de erupção vulcânica. E sofrem, então, o resfriamento na hora que elas são lançadas do interior da Terra para a parte mais externa, onde a gente vive, onde a gente sobrevive, digamos assim. E são resfriadas muito rápidas e se solidificam de maneira bem considerável. O basalto é uma rocha escura, muito utilizada na pavimentação de calçadas, ruas e estradas, e são advindas também desse resfriamento, eu diria assim, rápido do magma. Essas rochas também, a gente lembra que nos calçadões de Copacabana, que na época que foram produzidos vieram de Portugal, o basalto negro e ainda a calcita branca, que também faz que destoa, mas principalmente o basalto, como vocês queiram chamar, ele é advindo dessas práticas de erupção vulcânica, porque eles
são formadas por rochas ígneas. A pedra pome, ou também gerada após rápido resfriamento, em contato, eu diria assim, com a água, formando uma rocha cheia de poros ou buraco devido à saída de gases, e parece uma espuma. A gente percebe aí muito visivelmente como ela é formada, né? Só para a gente ter uma ideia de entendimento. O granito, que vem do latim granum, que significa grão, se forma diretamente no interior da crosta terrestre também por resfriamento lento e uma solidificação específica do magma ali presente, né? É muito utilizado em revestimentos, pisos e paredes e bastante também nas cozinhas. A gente vê isso nas pias. Esse tipo de pedra de especificação também é uma rocha ígnea, né? Que a gente sabe, o granito é formado por grãos de várias cores e brilhos, onde se encontram os minerais. Os minerais que formam o granito, uma rocha é formada por um ou mais de um mineral. A maioria dessas rochas compõe-se de vários tipos de minerais. E minerais são elementos ou compostos químicos, normalmente sólidos, que são encontrados por todo o solo do planeta. Há mais de 2.000 anos, há mais de 2.000 tipos de diferentes minerais. Eles são formados pela união de vários tipos de átomos, como o silício, o oxigênio, o alumínio, o cálcio e o ferro. As diferenças entre os minerais devem-se principalmente à formação atômica de cada um desses elementos químicos, né? Que os formam, e também a maneira de como esses átomos, eu diria assim, estão organizados, estão arrumados para dar origem a esse mineral. O granito é formado principalmente por 3 tipos de minerais: o quartzo, o feldspato e a mica. Os grãos que aparecem em cor cinza no granito correspondem a grãos de quartzo. E aí a figura normalmente ao lado aí vai mostrar melhor como essa formação, que o quartzo, como a maioria desses minerais, é formado por uma série de partes que lembram figuras geométricas. Muito bonito de ser visto. Dizemos então que esse quartzo, como a maioria desses minerais, formam cristais. O outro tipo de mineral presente no granito é o feldspato, que pode apresentar diversas tonalidades: amarelo, o branco, o rosa, o verde. E a decomposição desse mineral pela água da chuva forma a argila, que é usada para fazer tijolos, cimento, concreto e diversos outros tipos de objetos que nós conhecemos. A cor preta ou cinza escura e brilhante presente no granito corresponde a pequenos grãos de mica. Então, na verdade, é uma mistura desses elementos, desses pequenos fragmentos de outras rochas, nesse tipo de situação que dá uma ideia mais, uma tonalidade mais de beleza. Existem também outros tipos de mica, né? De cores diferentes. A mica, na verdade, também é utilizada e é um bom isolante de calor, principalmente para a eletricidade. Por isso é utilizada no ferro elétrico, que a gente conhece como o ferro de passar roupas. As rochas sedimentares. Bem, essas rochas eu acho que são mais populares entre nós, são mais conhecidas, a gente percebe com maior facilidade no nosso meio. Esse tipo de rocha é chamada de rocha sedimentar e se forma, né, a partir de mudanças ocorridas em outras rochas já pré-existentes. Chuva, vento, água dos rios, ondas do mar, tudo isso vai aos poucos fragmentando as rochas em grãos de minerais. Pouco a pouco, ao longo de milhares de anos, até o granito mais sólido
se transforma em pequenos fragmentos. Esse processo é chamado de intemperismo, porque está de acordo com as ações da natureza. E quando acontece qualquer movimento na natureza que contribui para esse tipo de situação, em uma época muito chuvosa, em uma época que em determinada região acontecem muitos ventos fortes, isso também tem uma influência direta, mas obviamente que essas rochas sedimentares, esse tipo de rocha não se forma da noite para o dia. São milhares de anos para se formar esse tipo de rocha. Ok, pessoal? Os fragmentos de rochas são transportados pelos ventos, aí a gente tem uma formação muito bonita, né? Ou pela água da chuva, até os rios, que por sua vez os levam para o fundo de lagos e também de oceanos. Lá os fragmentos vão se depositando em camadas. Normalmente é assim que se formam. Por exemplo, terrenos cobertos de areia, como as praias que a gente tem. E essas mudanças, pessoal, elas não acontecem da noite para o dia, como eu já falei anteriormente. Elas acontecem durante séculos, às vezes até milênios. Então, assim, essas formações de tipos de rocha, muitas vezes têm a ver com a mudança, inclusive, de rios, de lugares, ou teoricamente, né? Ou de aparecimento de bancos de areia com formação mais antiga, que a gente consegue visualizar. Mas também nós já temos isso hoje, visualmente, em regiões fáceis de serem encontradas no nosso agreste, na nossa própria região. São rochas muito mais antigas e que se formam de acordo com o intemperismo, com os intempéries, com a mudança que acontece no meio externo da nossa natureza. Esses fragmentos ou sedimentos vão se acumulando ao longo do tempo. As camadas de cima das rochas exercem uma pressão sobre as camadas de baixo, que vão compactando essas camadas de rocha umas sobre as outras. Essa pressão acaba por agrupar e sedimentar os fragmentos e endurece a massa formada. É assim que surgem as rochas sedimentares. Tudo isso que a gente não pode, tem que levar em consideração, a gente não pode esquecer, como eu falei anteriormente, acontece depois de centenas e centenas de anos e muitas vezes milhares de anos. Desse modo, a areia da praia vai se transformar também, de maneira muito lenta, em uma rocha sedimentar chamada arenito, que são sedimentos de argilas que vão se transformar também nesse argilito, que seria um outro tipo de rocha. As camadas vão cobrindo também restos de plantas e também restos de animais. Por isso é muito comum encontrar restos ou marcas de animais e restos de plantas em rochas sedimentares. O animal que morreu ali, que deixou seus restos mortais, foi coberto pelo aquele terreno, foi coberto pelaquela areia, vai fazer parte da composição dessas rochas sedimentares. Ou a planta morre ou é coberta por milhares de grãos de minerais. Isso também acontece e acaba levando ela à morte também. Os restos ou marcas de organismos antigos são chamados de fósseis, que a gente depois vai dar uma estudada melhor com relação ao entendimento melhorado nessa coisa dos fósseis. Analisando esses fósseis, os cientistas podem estudar como era a vida no passado e, principalmente, pessoal, em nosso planeta. Só para a gente ter uma ideia aí, eu trouxe uma gravurazinha, uma imagem para a gente ter uma lembrança melhorada desse transporte, como acontece. Ó, ele desce dos morros ali, de acordo com a condição da natureza, chuva, vento, e vai se formar muitas vezes no fundo de lagos, rios ou de oceanos. E dependendo da intensidade. Observe aqui na parte de baixo, à medida que elas se acumulam, novos sedimentos vão ficando sobre os outros que são mais antigos e dando origem a essas rochas que nós chamamos de rochas sedimentares, só para a gente ter uma ideia de como a coisa acontece. A origem do arenito, né? Seria uma rocha que seria específica aí. O arenito se forma quando rochas como o granito se decompõem, se desintegram, né? Aos poucos pela ação dos ventos e das chuvas. Os grãos de quartzo dessas rochas formam areia
A areia e as dunas de areia, porém, não são rochas, só para a gente lembrar, são fragmentos de rochas. A areia pode se depositar no fundo do mar ou em depressões, que a gente chama de cavidades, mais aqueles buracos mais famosos, e ficar submetida a um aumento de pressão ou a uma determinada temperatura. Assim, depois de sedimentada e endurecida, forma o arenito, que é um tipo de rocha sedimentar. E é muito comum encontrarmos o arenito principalmente em pisos. Ok, pessoal? Muitos pisos são colocados ou são formados. E aí a gente tem a imagem dessas dunas, que são esse tipo de situação de sedimentos, né, de desgaste dessas rochas, e a formação desses arenitos, que têm cores variadas. O calcário, por sua vez, tem uma definição específica. O acúmulo de esqueletos, conchas, carapaças de animais aquáticos, ricos também em carbonato de cálcio, que é um tipo de sal, na verdade, pode formar outra variedade de rocha sedimentar. Observa-se o seguinte, pessoal, a gente já citou aqui outros tipos de rochas ou outros tipos de restos de rochas sedimentares e suas formações. Essa tem uma formação específica. A gente precisa desse calcário, essa formação diferenciada dessas carapaças, desses animais aquáticos, dos restos desses esqueletos, dessas conchas que se encontram muitas vezes no fundo do mar. E esse calcário também se forma a partir de depósitos de sais de cálcio na água. Há uma condição de formação, ou seja, há uma composição, uma reorganização, uma arrumação. E o calcário é formado na fabricação de sedimento e principalmente também de cal, que nós conhecemos muito. A cal serve para pintura de paredes, essa cor branca que a gente conhece, dá um ademão de cal em algum lugar. Então a cal é muito conhecida popularmente no nosso meio, ou para a fabricação ainda de tintas. A cal, a propósito, né, o próprio calcário também pode ser utilizado para neutralizar a acidez do solo. A gente lembra muito que na nossa região há o plantio de cana, e quando o solo é feito uma pesquisa de solo e ele se encontra muito ácido e as canas começam a flechar muito cedo, há um processo na agricultura que nós chamamos de calagem. É a colocação dessa cal, né, para equilibrar essa acidez, eu diria assim, no solo, para que essa planta, para que a cana-de-açúcar consiga se reproduzir ou produzir, crescer com maior facilidade, sem nenhum problema. E a gente tem só uma imagem muito bela disso. Rochas metamórficas. Você já deve ter visto isso em pias, pisos, esculturas ou até mesmo em formações de mármore. O mármore é uma rocha formada a partir dessa outra rocha, né, que é o calcário. É um exemplo de rocha metamórfica. As rochas metamórficas são assim chamadas porque são originadas ou se originam de uma transformação de uma rocha magmática ou de uma rocha sedimentar, por um processo que altera a organização de toda a sua formação atômica. Ou seja, o que é um átomo, gente? Para vocês lembrarem aqui um pouquinho no sexto ano. É a menor unidade daquela composição de matéria ali. Então a gente pode dizer que esse seria o átomo, que tem uma organização com os seus minerais. Então, na verdade, esse calcário ele tem uma formação diferenciada, principalmente porque ele vem de origens de outras rochas. Certo, pessoal? Então surge então uma nova rocha, que seria essa metamórfica, com outras propriedades. E às vezes até em algumas situações específicas, eu poderia dizer assim, com outros minerais que vão terminar compondo aquela rocha ali, só para que vocês tenham uma ideia de como elas são belas e depois de bem trabalhada pela mão humana, ficam peças fabulosas, né? Só para a gente lembrar. Muitas rochas metamórficas se formam quando rochas de outro tipo são submetidas a intensas pressões ou elevadas a uma determinada temperatura.
quando, por exemplo, por mudanças ocorridas na crosta terrestre, uma rocha magmática é empurrada para regiões mais profundas e, por maior pressão na temperatura, ela consegue ter uma alteração em sua organização e seus minerais, só para a gente ter uma lembrança disso. Outra rocha metamórfica é a ardósia, né? Como a gente só lembrando aí, que é originada da argila e é usada também em pisos. Pias e piso também pode ser feito de gneiss, perdão, uma rocha metamórfica originada geralmente do granito. O Corcovado, por exemplo, e o Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, e a maioria das rochas da Serra do Mar também são desse tipo de rocha, certo, pessoal? Gemas ou pedras preciosas. Na verdade, essas gemas são rochas muito duras, são riquezas existentes no subsolo, né, que costumam ter um valor relativamente alto. Comumente são conhecidas como pedras preciosas. As jazidas de esmeraldas, rubis, diamantes e outras são raras e por isso essas pedras, por essa raridade, têm um grande valor comercial. No subsolo também são encontradas jazidas de metais, por exemplo, de ouro, ferro, manganês, alumínio, zinco, cobre e também de chumbo. Ok, pessoal? Há ainda as jazidas de material de origem orgânica também. Ainda existem essas jazidas de material orgânico, também conhecidas como combustíveis fósseis, formados a partir da transformação de restos de plantas e animais, que é o que a gente chama de carvão de pedra, hulha, né? E o próprio petróleo, que são exemplos desses combustíveis que são utilizados no dia a dia, que são utilizados para a matéria-prima do plástico, o petróleo é utilizado, do óleo diesel, que move os caminhões, né, os carros, veículos maiores, de maior porte, a própria gasolina. Então, são recursos utilizados que têm um valor comercial relativamente alto, ou seja, são substâncias utilizadas principalmente na produção de energia. Pessoal, e nós vamos ficando por aqui por enquanto. Na próxima aula nós vamos dar continuidade à ideia de fósseis, um entendimento melhorado e mais aprofundado sobre o solo e essas riquezas que se encontram nele, tá bom? Ou no subsolo. Um grande abraço, se cuidem, tenham muito cuidado com essa segunda onda do Covid. O fato de estarmos reabrindo algumas áreas comerciais não quer dizer que a doença foi embora. Tenham muito cuidado, um grande abraço do professor Sergival e tudo de bom.